Olá, tudo bem com você? Se você ainda não me conhece, eu sou Adriana Milanês, psicopedagoga, e hoje eu estou aqui para falar com você sobre leitura para as crianças. Ouvir uma história, é bom demais. Toda criança gosta de histórias. Eu me recordo muito bem de quando eu era criança e nós não tínhamos acesso a livros, mas eu tinha uma tia que adorava contar histórias e nós nos sentávamos ao redor dela na calçada, né? Há alguns anos atrás nós podíamos nos dar a esse luxo sem muitas preocupações e ouvíamos as histórias que a minha tia tinha para contar. Histórias com reinos, castelos e fantasias. Hoje eu trouxe aqui uma dica de leitura para você fazer em casa com o seu filho, com a sua filha. Você é especial. O autor é o Max Lucado. E essa história foi ilustrada pelo Sérgio Martinez. Antes de falar sobre essa história, eu quero falar com você sobre os benefícios da leitura para a criança. O ato de manusear o livro favorece a cognição. Sentir cheiro de livro novo desenvolve, desperta o interesse pela leitura. E o ato de ouvir a leitura desenvolve a imaginação, enriquece o vocabulário da criança, estimula a criatividade e a capacidade de escrita. Ler para a criança vai preparando essa criança para quando se fizer possível realizar a escrita. Esse livro Procura um cantinho para você sentar, que a história já vai começar. Os chulingos eram uma gentinha pequena feita de madeira. Toda essa gente de madeira tinha sido feita por um carpinteiro chamado Eli. A oficina onde ele trabalhava ficava no alto de um morro, onde se avistava a aldeia dos chulingos. Cada chulingo era diferente dos outros. Uns tinham narizes bem grandes, outros tinham olhos enormes. Alguns eram altos e outros bem baixinhos. Uns usavam chapéus, outros usavam casacos. Todos eles, porém, tinham sido feitos pelo mesmo carpinteiro e moravam na mesma aldeia. O dia inteiro, todos os dias, os chulingos só faziam uma coisa: colocavam adesivos uns nos outros. Cada chulingo tinha uma caixinha com adesivos dourados em forma de estrela e uma caixinha com adesivos cinzentos em forma de bola. Os mais bonitos, feitos com madeira lisa e tinta brilhante, sempre ganhavam estrela. Mas, se a madeira era áspera ou se a tinta descascava, os chulingos colocavam bolas cinzentas. Os chulingos que tinham algum talento também ganhavam estrelas. Alguns conseguiam levantar pedaços de madeira bem pesados acima de suas cabeças, ou conseguiam pular por cima de caixas de madeira bem grandes. Outros conseguiam falar palavras difíceis e compridas, ou cantar belas canções. Todos colavam estrelas nesses chulingos. Alguns chulingos viviam carregados de estrelas. Cada vez que recebiam uma estrela, ficavam muito felizes, sentiam vontade de fazer alguma outra coisa para ganhar mais uma estrela. Alguns chulingos, porém, não faziam muita coisa e esses ganhavam bolinhas cinzentas. Marcinelo era um desses. Ele tentava pular bem alto como os outros, mas sempre caía. E quando caía, os outros chulingos se juntavam à volta dele e lhe davam bolinhas cinzentas. Às vezes, quando caía, sua madeira ficava arranhada e, assim, os outros colavam mais bolinhas cinzentas nele. Aí, quando ele tentava explicar por que tinha caído, dizia alguma coisa do jeito errado e os chulingos colocavam mais bolinhas cinzentas nele. Depois de algum tempo, Marcinelo tinha tantas bolinhas que nem queria mais sair de casa. Tinha medo de fazer alguma bobagem, como esquecer o chapéu ou pisar numa poça d'água, porque os chulingos iriam colar nele mais bolinhas. A verdade é que ele tinha tantos adesivos cinzentos
que as pessoas se aproximavam dele e, sem razão alguma, colocavam nele mais bolinhas cinzentas. Ele merece ficar coberto de bolinhas cinzentas, as pessoas de madeira diziam umas às outras. Ele não é um bom chulingo. Depois de algum tempo, Marcinelo começou a acreditar neles e vivia dizendo: eu não sou um bom chulingo. Nas poucas vezes que saía de casa, ficava junto aos outros chulingos, que tinham também muitas bolinhas cinzentas, pois entre eles Marcinelo se sentia melhor. Um certo dia, Marcinelo encontrou uma chulinga diferente de todas que ele conhecia. Ela não tinha nem estrelas nem bolinhas, só madeira. O nome dela era Lúcia. E não era porque os outros chulingos não tentassem colocar adesivos em Lúcia. É que os adesivos não ficavam. Alguns chulingos admiravam Lúcia porque ela não tinha bolinhas. Por isso, chegavam perto dela e lhe davam uma estrela. Mas a estrela também caía. Os outros a desprezavam porque ela não tinha estrelas e por isso lhe davam uma bolinha cinzenta. Mas as bolinhas também não colavam. É assim que eu quero ser, pensou Marcinelo. Não quero ficar com as marcas das outras pessoas. Então ele perguntou para a chulinga, que não tinha adesivos, como é que ela conseguia ficar assim? É fácil, respondeu Lúcia. Todos os dias eu vou visitar Eli. Eli? Sim, Eli, o carpinteiro. Fico lá na oficina com ele. Por quê? Por que você não descobre por si mesmo? Suba o morro, ele está lá em cima. E dizendo isso, a chulinga que não tinha adesivos virou e foi embora saltitando. Mas será que ele vai querer me ver? Perguntou Marcinelo. Lúcia não ouviu. Assim, Marcinelo foi para casa, sentou-se junto à janela e observou toda aquela gente de madeira andando de um lado para o outro, colando estrelas e bolinhas uns nos outros. Isso não é certo, disse ele baixinho para si mesmo e decidiu ir ver Eli. Marcinelo subiu pelo caminho estreito até o alto do morro e entrou na enorme oficina. Seus olhos de madeira se arregalaram com o tamanho das coisas. O banco do carpinteiro era da altura dele. Tinha de ficar na ponta dos pés para ver a bancada onde trabalhava o carpinteiro. O martelo era tão grande quanto o braço de Marcinelo. Ele engoliu em seco. Eu não fico aqui não. E virou para ir embora. Foi então que ouviu alguém dizer o seu nome. Marcinelo. A voz era profunda e forte. Marcinelo parou. Marcinelo, que alegria ver você! Chegue mais! Quero ver você bem de perto. Marcinelo virou bem devagar e olhou para o enorme carpinteiro barbudo. Você sabe o meu nome? Perguntou o pequeno chulingo. É claro que eu sei. Fui eu que fiz você. Eli se curvou, levantou Marcinelo e o colocou sentado no banco. Disse pensativo o carpinteiro, olhando para todas aquelas bolinhas cinzentas. Parece que você recebeu muitos adesivos ruins. Eu não queria que isso acontecesse, Eli. Eu me esforcei para ganhar estrelas. Você não precisa se defender comigo, amiguinho. Eu não me importo com o que os outros chulingos pensam. Não? Não. E você também não precisa se importar. Quem são eles para dar estrelas ou bolinhas? São apenas chulingos, como você. O que eles pensam não importa, Marcinelo. A única coisa que importa é o que eu penso. E eu penso que você é muito especial. Marcinelo deu risada. Eu, especial? Por quê? Eu não sei correr, eu não consigo pular. Minha tinta está descascando. Por que eu seria importante para você? Eli olhou para Marcinelo, colocou suas enormes mãos naqueles pequenos ombros de madeira e disse bem devagarinho: porque você é meu, por isso você é importante para mim. Nunca ninguém havia olhado assim para Marcinelo.
muito menos o seu Criador. Ele nem sabia o que dizer. Todos os dias eu tenho esperado a sua visita, explicou Eli. Eu vim porque encontrei alguém que não tinha marcas, disse Marcinelo. Eu sei, ela me falou sobre você. Por que os adesivos não colam nela? O criador dos chulingos falou bem mansinho. Porque ela decidiu que o que eu penso é mais importante do que o que eles pensam. Os adesivos só colam se você deixar que colem. O quê? Os adesivos só colam se eles forem importantes para você. Quanto mais você confiar no meu amor, menos vai se importar com os adesivos dos chulingos. Acho que não estou entendendo. Eli sorriu e disse: Você vai entender, mas levará tempo. Você tem muitos adesivos. Por enquanto, basta vir me visitar todos os dias, e eu direi como você é importante para mim. Eli ergueu Marcinelo do banco e o colocou no chão. Lembre-se, disse Eli quando o chulingo saía pela porta. Você é especial porque eu o fiz, e eu não cometo erros. Marcinelo nem parou, mas lá no fundo do seu coração pensou: acho que ele realmente se importa comigo. E quando ele pensou assim, uma bolinha cinzenta caiu no chão. A história termina aqui, mas a reflexão sobre essa história está apenas começando. Esse livro é perfeito para trabalhar valores, para trabalhar respeito ao próximo, amor próprio. Para além de todas essas coisas, você ainda pode usar essa leitura para trabalhar sobre substantivo comum, próprio, abstrato, concreto. Você pode falar sobre sujeito e predicado. Você pode falar sobre verbos, sobre tempos verbais e tantas outras coisas. Eu tenho certeza que você vai amar essa leitura. Aproveite essa leitura para dizer à sua criança o quanto ela é especial e que os rótulos não devem colar nela. Elas não devem permitir que os rótulos colem. Assim como Lúcia, que também não aceitava que os rótulos ficassem grudados nela. Essa é uma ótima dica de leitura. Eu tenho certeza que você vai gostar. Um grande abraço, Deus te abençoe.